Boa noite, irmãos. Boa noite a você que está nos visitando através da rede, seja meu irmão, seja meu amigo. É um prazer poder estar com você esta noite. E aí, com a oportunidade conferida a mim, né, pastor Viana? Agradeço a poder compartilhar a palavra com cada um dos irmãos. É sempre um prazer poder estar nesta igreja, como o pastor Viana já falou aqui, né? Somos oriundos aqui, fomos consagrados ao ministério aqui. E vou compartilhando a palavra de Deus com cada um dos irmãos e espero que Deus, através do texto lido, através do esclarecimento que vier a ser trazido, possamos ter compreensão daquilo que o Senhor tem a nos ensinar por intermédio da sua palavra a cada dia. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 15, versículos de 18 a 24. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 18. Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que sejam aniquilados. Por que não destes ouvido à voz do Senhor? Antes te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram do despojo ovelhas, bois, o melhor destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras, temi o povo e dei ouvido à sua voz. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti para, em nome de Cristo Jesus, suplicarmos, Santo Deus, a Tua misericórdia e graça sobre as nossas vidas, tanto quanto ao falar, tanto quanto ao ouvir a Tua palavra, que ela possa, Santo Deus, dar-nos compreensão do que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite, através destes versículos lidos. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, aqui, coloquei como título para esta mensagem, o perigo da demora. E você vai falar para mim o que é que isso tem a ver com o texto lido. E daqui a pouco você vai entender. Porque é interessante, nós muitas das vezes deixamos o tempo passar, e coisas que nós deveríamos acertar, decisões que deveríamos tomar, nós não tomamos porque achamos que estamos certos. Não sei se isto já aconteceu com você. De repente você erra, e após ter errado, alguém questiona você a respeito do erro cometido. Você, ao invés de assumir que errou, o que você faz? Justifica seu erro. Automaticamente, para você, o problema está resolvido. Mas não foi resolvido. Por quê? O pecado foi cometido. O erro foi praticado. Diante dessa situação, nós vamos vendo que nós só não falhamos com os homens, mas também falhamos com Deus. E eu falo a você, meu amigo, que está nos ouvindo através da transmissão deste trabalho, que você atente-se a isso também, tanto quanto os que estão presentes. O Senhor deu uma ordem a Saul, e a ordem era para que os amalequitas fossem destruídos totalmente. Aparentemente, a decisão de Saul foi boa. Porém, a ordem não era para que Saul obedecesse à sua voz. Era para que Saul obedecesse à voz de Deus. Eu falo para você, atente-se a isto.
A voz de Deus é: não demore a corrigir o erro, porque muitas das vezes você não terá como recuperar o tempo perdido para reverter a situação. O profeta Samuel chega para Saul e ele diz: o Senhor te enviou a este caminho e disse: destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Esta foi a ordem. O que Saul fez? Saul falou assim: tá bom, tudo aquilo que não serve eu destruirei. Porém, a Agag, rei dos amalequitas, eu vou levar como troféu, e o que tem de melhor na cidade eu levo para fazer sacrifício. Saul falou assim: olha, Agag está aqui, destruímos totalmente os amalequitas, porém, o rei aprova que ele foi preso. E o que tinha lá nós destruímos. Sobrou alguma coisa boa. O que é que tem de bom? Ah, o que nós podemos fazer em sacrifício. Animais de excelentes qualidades. Nós trouxemos. E o profeta Samuel chega para ele e fala assim: foi isto que Deus falou? Mas eu fiz o que Deus mandou. Mas foi isto que Deus falou? Eu trouxe o rei. Eu trouxe o melhor da cidade. Foi isto que Deus falou? Eu quero falar para você, atente-se uma coisa. Deus falou assim: olha, obedeça à minha palavra. Você obedece meias palavras. Você obedeceu a palavra de Deus? Não. Por mais certo que você acha que esteja, se a sua obediência não estiver de acordo com aquilo que Deus requereu de você, você não obedeceu. Simples assim. Você quer ir para o céu? O que a palavra do Senhor diz? Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Sem Ele você não entra no céu. Você fala: mas Senhor, eu fui um cidadão honesto. Eu arquei com as minhas responsabilidades. Fui um excelente pai de família. Nunca fiz mal a ninguém. Eu dava minhas ofertas. Eu ajudava o pobre, fazia favor ao necessitado. Eu ia na igreja. Eu até participava dos trabalhos. Mas você aceitou Jesus como Salvador? Adiantou você fazer tudo isto? Não. Por que não adiantou? Porque ele falou que você precisa aceitar Jesus como Salvador. É difícil entender isso? Aparentemente não. Mas por que é que muitas das vezes eu quero entrar no céu sem obedecer aquilo que foi prescrito? Porque eu acho que eu estou certo. Sou diferente de Saul? Não. Qual foi a ordem de Deus? Destrói totalmente estes pecadores. Isto foi promessa de Deus. Deus falou que eles seriam destruídos. Saul estava sendo usado apenas para cumprir uma promessa. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 25, versículos de 17 a 19. O texto diz: lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saístes do Egito. Como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que iam após ti na retaguarda, estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra em que o Senhor teu Deus te dará por herança, para que a possuas, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueça. Foi ordem. Saul estava sendo usado para cumprir uma ordem de Deus. O que Saul fez?
cumpriu parte da ordem. Fez o que era certo? Não. Eu falo para você, muitas das vezes, a sua posição não pode sobrepor a vontade de Deus. Não pode. Por mais que você queira e por mais que você ache certo ela não pode. Então você pode até achar que aquilo que você está fazendo está correto e que você tem mérito nisto. Mas se não estiver de acordo com aquilo que está prescrito, é em vão a sua conclusão. Então não tome decisões de forma precipitada, antes que você esteja seguro de que a decisão que você está tomando é realmente aquilo que requer de você. Não demore procurando justificativas. Não. Porque vai chegar uma hora que você vai ouvir o que Saul ouviu. Você foi rejeitado. Você foi rejeitado por quê? Eu não fiz tudo certo, Samuel. Não fez. Mas eu achei que estava fazendo. O seu achismo, para mim, não funciona. Então, quando nós olhamos para essa situação, aqui o versículo 19 diz: porque não destes ouvidos à voz do Senhor, antes lançastes ao despojo, e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Quando confrontado, Saul poderia olhar para o questionamento que Samuel fazia a ele e fazer o quê? Voltar atrás. Não, Samuel, eu realmente não fiz aquilo que o Senhor havia requerido. Eu quero falar para você, entenda isto. Quantas vezes você já achou, mesmo estando errado, que você está certo? Não diante dos homens, mas diante de Deus. Quantas vezes? Se você ainda não tomou a decisão correta, da mesma forma que Samuel deu a Saul a oportunidade de reverter, Deus está dando a nós. O que é que ele está perguntando para você? Você cumpriu aquilo que o Senhor determinou que fosse cumprido? E você está falando assim, olha, quase fiz. Falta o que para fazer? Fazer de forma correta. É interessante isto. Mas não acontece só com você, acontece comigo também. Acontece com todos nós. Saiba disto. O que isto não pode acontecer é você deixar o tempo passar sem que você reverta a decisão que você tomou, se ela não estiver de acordo com a vontade de Deus. O Senhor pergunta para você, você já deu ouvido à minha voz? Ele está perguntando para você. Você já deu ouvido à minha voz? Se você ainda não deu, o que é que falta para você dar ouvido àquilo que eu tenho falado para você? Você não sabe que você quer entrar no céu? Você não sabe? E sabendo que você quer entrar no céu, o que eu estou requerendo de você é difícil você cumprir? Se não é, por que você não cumpre? Não demore, porque a demora pode muitas das vezes ser fatal. E vai chegar uma hora que você vai ser convencido de que uma mentira dita 1000 vezes é uma verdade e não é. Você já ouviu essa frase? Muitos se convencem de que uma mentira dita 1000 vezes é verdade, mas não é. O que Samuel estava fazendo com Saul era levando ele a compreender isto. Saul, foi isto que Deus pediu? Eu falei assim, mas eu fiz isto. Não está quase certo, Samuel? Quase não é certo, Saul. Quase não é certo. Atente isto. Presta atenção. Olha o que o Senhor está falando para você. Se você está quase, você não está certo. E se você não está certo,
não está de acordo com a vontade dele. E se não está de acordo com a vontade dele, você vai ser rejeitado. Vai chegar uma hora que você vai demorar tanto tempo se convencendo de que está certo, que você vai acabar aceitando que isso é verdadeiro. Eu conversei com um irmão aqui, eu nem sei se ele está aqui ainda, né, porque faz muito tempo que eu perdi contato com ele. Eu não sei também nem se já partiu, né, porque da situação do jeito que anda. Né. Mas eu conversei com ele uma vez, eu falei para ele, assim, fala uma coisa para mim. O que falta para você tomar uma decisão e aceitar Jesus como Salvador? Hã? Quanto tempo eu vejo você aqui, rapaz? Hã? Aí, no dia que ele aceitou Jesus, ele falou assim, rapaz, graças a Deus, consegui aceitar. Já tinha, acho que tinha 17 anos, pastor, que o homem frequentava a igreja sem tomar uma decisão. Mas eu já frequento a igreja esse tempo todo, pastor. Eu vou assim, e o que importa? Se você não sabe o que você é. Está quase. Né? Como o hino que nós cantamos, tão perto do reino e sem salvação. Muitos estão assim, Saul estava assim. Eu não sei se você está assim. Mas se você está, preste atenção nisso. Por que demora tanto em aceitar o que é certo? Não é o certo de acordo com a sua compreensão. É o certo de acordo com aquilo que Deus quer. Então, preste atenção nisto. Se você ainda não tem certeza disto, não demore mais. Não demore. Porque quanto mais você demora, pior fica. A desculpa de Saul era esta. Olha, foi o povo. Eu até quis fazer o negócio certo. Mas o povo falou para mim, você, olha, Saul, não é melhor a gente pegar o que tem de melhor aqui entre os bois e as ovelhas e nós fazermos o sacrifício? Você também vai fazer isto. Pode ter certeza disto. Você vai estar tão convencido de que o seu errado está certo, que você vai falar assim, não, eu ia na igreja. Eu já tinha ouvido falar de Jesus. O problema é que quando eu olhava para minha mãe, quando eu olhava para o meu pai, olhava para o meu esposo, olhava para os meus filhos, já pensou que eles iam falar de mim? Saul fez do mesmo jeito. Samuel falou assim, o que eu tenho a ver com isso? Por que você não obedeceu à voz de Deus? Foi obedecer à voz do povo? Você não era o rei? E o Senhor vai falar para você, não era você que queria entrar no céu? Por que você permitiu os outros impedir que você entrasse? Se é você que quer entrar no céu, não demore mais não. Não demore. Porque o Senhor está dando a oportunidade a você de entrar. Não se preocupe com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. Não se preocupe, não. Porque quem tem que entrar no céu é você, não é eles. E se eles quiserem, faça a mesma coisa que você está fazendo. Mas você não pode estar enganado, querendo defesa da sua justificativa naquilo que alguém induziu você a responder. E aqui nós vamos olhando e a gente vai vendo Samuel falar para Saul, Saul, cumpra a sua missão. Cumpra. Atente-se a isto. O Senhor falou para você, para destruir totalmente os amalequitas. Se você não destruiu, você está errado por não ter destruído. E aí, quando nós olhamos para essa situação, o Senhor vai aqui mostrar, por intermédio do profeta Samuel, a Saul, a sua justificativa não me convence. E eu falo para você, a sua justificativa convencerá a Deus no dia do juízo? Se você não pensou nisto, vai pensando. Vai pensando. Porque a desculpa que Saul deu, e olha o que é que ele disse. Os soldados, versículo 21,
Os soldados tomaram do despojo bois e ovelhas, o melhor destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. O Deus era de Samuel Ou o Deus era de Saul? Possa ser que um dia você vai olhar para alguém e falar assim, olha, o teu Deus mostrou uma coisa para mim, mas eu com medo, ou querendo atender às minhas vontades e os meus desejos, não dei ouvido à voz do teu Deus. Porém, eu sempre achei que o teu Deus estava sendo injusto comigo, porque eu procurei fazer o melhor. Só que você fez o melhor como Saul fez, de acordo com a vontade dele. Eu quero falar para você, preste atenção nisto. Quando você for cobrado de alguma coisa, se você já foi cobrado de alguma coisa, você assume a responsabilidade ou você transfere ela para outros? Isto pode funcionar aqui. Isso acontece muito com o chefe, né? Quando ele é cobrado pela direção, ele fala assim, olha, eu pedi para eles fazerem. A responsabilidade não era sua? Mas eu pedi para eles fazerem. Mas não era sua responsabilidade? Mas eu pedi, ué. Aí ele toma um puxão de orelha, ele puxa a orelha de todo mundo. Porque ele foi negligente. Diante de Deus, nós, humanamente falando, somos capazes de querer apresentarmos uma desculpa desta. E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu, como chefe, vou falar assim, olha, o diretor cobrou de mim aquilo que era para vocês fazerem. E sabe por que eu não fiz? Porque vocês não me ajudaram. Você já ouviu isto? Já ouviu isto? Isto funciona aqui, mas diante de Deus não funciona. Diante de Deus não funciona. O que o Senhor está falando para nós, e Ele cobra isto de nós. Não adianta você culpar os outros por aquilo que você não fez. Saul, ele se coloca diante de Samuel como ele estivesse sendo melhor do que Samuel. Por quê? Porque ele fala assim, olha, eu trouxe a Agag, rei dos amalequitas. Eu trouxe o melhor dos bois e das ovelhas para sacrificar para o teu Deus. E ainda você está falando que eu sou errado? Olha só que situação. Sabe por quê? Porque o errado não assume o erro. O errado não assume o erro. Bom seria que o errado assumisse o erro. Eu quero falar para você, meu irmão, você, meu amigo, atente-se a isto. Não existe desculpas diante de Deus que justifique você não ter tomado uma decisão diante dele, simplesmente porque os outros, você acha que foi uma interferência na sua decisão. Não adianta. Atente-se a isto. Saul, ele se achava aqui, nessa situação, melhor do que Samuel. Samuel, você só cobra, Samuel. Você só cobra. Eu ainda fui lá, participei da guerra, trouxe o rei, trouxe boi, trouxe ovelha, a melhor qualidade. E você só fica me cobrando, você acha que eu não sou melhor do que você? Não existe melhor. Olha o que foi pregado aqui. Olha o que foi falado aqui. Quem salva não é as suas obras. Quem salva é Cristo. Quem salva é Cristo. Quem perdoa pecado é Cristo, desculpa. Quem perdoa pecados é Cristo. Foi Ele que fez o sacrifício em nosso lugar. Não é eu que vou fazer o sacrifício. Não é. Sabe qual é o meu sacrifício? É obedecer. Se você ainda não teve a capacidade
de obedecer aquilo que Deus tem cobrado de você, peça misericórdia. Peça misericórdia. Porque vai chegar uma hora que você vai empurrando isto, né? Vai deixando o tempo passar sem tomar decisão, e uma hora vai ser tarde. Uma hora vai ser tarde. Eu não sei quantos daqui são salvos. Eu não sei. Mas sempre que eu venho aqui, eu, além de ver os costumeiros, sempre vejo mais alguém novo, né? Igual o pastor apresentou ali, uma família bonita ali, participando do trabalho hoje. E tem várias pessoas novas. Eu não sei se você é só amigo do Evangelho, ou você gosta da igreja, gosta dos louvores, se sente bem, de forma confortável aqui, investindo uma hora no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero falar uma coisa para você. É suficiente isto? Não é. Não é suficiente. Porque isso vai ser apenas um meio para você se desculpar da decisão que você não tomou. Atente-se a isto. O que o Senhor está falando para você é o que ele falou para Saul. Saul, foi isto que eu pedi de você. Mas, Senhor, não está quase certo? Quase não é certo. Quase não é certo. E eu quero falar para você. Eu quero falar uma coisa para você. Ninguém melhor do que você para saber se, estando aqui, você é herdeiro do céu ou não. Eu posso saber disto? Não. Não. Você pode me enganar? Pode. Fazer o que Saul tentou fazer com Samuel. Por que Samuel não foi convencido da história que Saul contou? Porque Samuel conhecia a verdade que Deus havia passado para ele. Você pode aprender a verdade e tentar me convencer de que a sua verdade, de acordo com aquilo que eu tenho falado, está certo. Mas, se no seu coração isto não é verdadeiro, você está se enganando. Qual é a melhor situação? Versículo 22. Porém, Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra, Saul? Tem. Adianta você fazer tudo isso sem obedecer? Você trouxe Agag? Trouxe, muito bem. Para que serve Agag? Para nada. Um pecador condenado à morte que não tinha efeito nenhum. Para que serve bois e ovelhas? Para nada. O Senhor é dono de tudo. Para que ele quer boi e ovelha? E ser desobediente? Ser desobediente é problema. Ser desobediente é problema. Então eu quero falar para você e quero que você entenda isto. Estar aqui é bom. Este é o melhor lugar para você estar. Desde que, estando aqui, não seja apenas uma justificativa para você não tomar a sua decisão. Tem muitas igrejas lotadas e tem poucas pessoas salvas. Sabe por quê? Porque elas não são convencidas da verdade. Elas tornam-se amigas de Deus sem ser filhos. O convite que nós estamos fazendo para você é que você não seja amigo somente. É bom que você seja filho e seja amigo. Eu tenho meu filho ali. Eu quero meu filho só como amigo? Não. Eu quero meu filho como filho e amigo. Se ele só for meu amigo, ele vai embora depois. Tem tanto amigo morto que você fala, é meu amigo, mas você não fala com ele há 10, 20 anos. Caiu no esquecimento, mas é amigo. Agora o filho não. O filho você quer sempre estar em contato. Por quê? Porque é filho. Algum pai, alguma mãe aqui deixa a filha abandonado? Sem estar preocupado com ele? Não, não deixa. Por quê? Porque é filho. Sendo filho, deixa de ser amigo? Não. É melhor que ele seja filho e amigo. O convite que o Senhor está fazendo para você é este. Para que você não seja só amigo, mas também seja filho. E quanto mais próximo for o seu relacionamento para com Deus, melhor é a sua compreensão,
Melhor é o entendimento que você terá daquilo que ele passa a você como instrução. O grande problema entre Saul e Samuel era: Samuel sabia ouvir aquilo que Deus falava, e Saul tinha dificuldade de interpretar aquilo que ele tinha ouvido que Deus tinha falado. Nós muitas das vezes estamos assim, porque nós queremos as coisas do nosso jeito. Eu vou fazer. Você não precisa fazer, você precisa obedecer. Obedeça. Porque obedecendo é melhor do que você fazer sacrifício. Eu quero que você entenda isto. Então, muitas das vezes, o sacrifício aqui deveria ser realizado. Deveria. Era o essencial? Não. O que Deus queria de Saul não era sacrifício. O que Deus queria de Saul era a fé. O que Deus queria de Saul era a piedade, devoção, obediência à palavra dele. Saul se importou com o sacrifício, porque fazendo o sacrifício, eu, Saul, como rei, vou aparecer diante do povo que eu realmente sacrifiquei a Agag e fiz o sacrifício a Deus. O que Saul queria? Se amostrar. Deus não queria que Saul se amostrasse. Deus queria sinceridade no coração de Saul. Entenda isto. Eu vou para a igreja. Por que eu vou para a igreja? Porque meu vizinho vai saber que eu sou crente. Mas você é crente? Ih, rapaz, faz uma pergunta difícil dessa não. Você percebe a diferença? Uma coisa é as pessoas verem você como crente. Isto é a piedade exterior. As pessoas sabem que eu ando com a Bíblia na mão e eu sou crente. Mas você é crente? Mas eu estou fazendo tudo certo para ser. Mas você é crente? Eu estou indo na igreja. Você é crente? Eu canto no coral. Você é crente? Eu sou pastor. Você é crente? Ah, não pergunta mais, não, senão eu vou me confundir. Agora imagine quantos crentes não tem desse jeito. Atente-se a isto. Por que demora tanto para ser verdadeiro? O que demora tanto para ser obediente? Todos nós passamos por esse processo de reflexão. E se você ainda não foi questionado a ponto de refletir quem você realmente é, não demore a tomar essa decisão, não. Não demore. Porque quanto mais você demora, pior fica. E nós vamos olhando aqui, o Senhor falando, através de Samuel, a Saul. Obedecer, Samuel, ou Saul, é melhor do que sacrificar. E atender, melhor do que gordura de carneiro. Olha só. Você precisa obedecer. Mas eu sou obediente. Vai lá e faz. Mas eu faço do meu jeito. Adiantou ser obediente? Não adiantou. Eu quero que você, nesta noite, pare para pensar a respeito disto. Se você ainda não encontrou a verdade, não faça da verdade a sua verdade. Se esta verdade não estiver de acordo com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a desobediência é um ato de idolatria. Olha que o Senhor diz para Saul, por meio do profeta Samuel, pois, olha lá versículo 23, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Você percebe isto? É difícil entender isto? Ou como diz o outro, o que você quer que eu desenhe?
Dá para você entender isto? Olha, se você ainda está fazendo as coisas apenas de acordo com a sua interpretação, sem que ela seja exatamente de acordo com aquilo que Deus pediu que você fizesse, ele está falando assim, isto é rebelião. Rebelião é pecado de feitiçaria. Isto é, Deus não aceita de jeito nenhum. E você está destinado, né? Já colocou na mente que você vai fazer exatamente aquilo que você quer. Isso é obstinação. Saul falou assim, olha, Deus mandou aniquilar totalmente os amalequitas. Eu vou trazer Agag. Vou mostrar para o povo que eu trouxe o rei dos amalequitas. Eu vou trazer o que tem de melhor de bois e ovelhas para fazer sacrifício. Isso é obstinação. O Senhor está falando para você, não foi isto que eu pedi. Não foi isso que eu pedi. Você vai falar assim, olha, todo domingo eu vou na igreja. Eu vou na escola dominical, eu vou no culto de quarta-feira, eu vou participar do ciclo de oração, eu vou cantar no coral, eu vou fazer não sei o quê. Tá bom. É bom que você faça isso. Porém, não resolve o seu problema se você rejeitar a palavra do Senhor. Não resolve. E se você faz isto, atente-se a isto. Se você ainda está aqui, olha só, ou investiu esse tempo me ouvindo, e ainda tem certeza de que a sua verdade, mesmo sendo contrária à verdade de Deus, você acha que você está certo, tome cuidado. Tome cuidado. Sabe por quê? A resposta de Samuel a Saul foi, já que você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou. Adiantou ele ser rei? Adiantou ser ungido por Samuel? Adiantou ser escolhido entre os filhos de Israel para governar? Não adiantou. Por quê? Você está aqui, foi chamado para ser filho, para ser diferente dos demais. Foi para isso que ele te chamou. E a diferença está entre obedecer a palavra do Senhor e não rejeitar. Então o Senhor está fazendo um convite para você. Né? Se você ainda não tomou a decisão, eu quero que você pense nisto. Pense nisto. Olha lá o versículo 24. Então disse Saul a Samuel, pequei, tá bom? Violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Na sequência ele diz, temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Adiantou? Não. Por quê? Porque a confissão dele foi apenas um meio para que ele não perdesse o reino. Ele confessou o pecado. Eu pequei, Samuel. Eu pequei. Porém, a culpa não é minha. E a culpa é de quem? Se você ainda não aceitou o Senhor como Salvador, de quem que é a culpa? É do meu pai. É da minha mãe. É do meu esposo. É da minha esposa. É do meu filho. Adiantou você falar que pecou? Adiantou? Não. O que Samuel fala para Saul é exatamente isso. Saul, não adianta você falar que pecou, simplesmente para a pena ser diminuída e você não perder o reino. Não adianta. Porque ainda você coloca a culpa no povo. Mas a culpa é sua. A culpa é sua. Entenda isto. Eu quero que você saia daqui nesta noite com a seguinte reflexão. Eu fui na igreja hoje, ouvi o pastor falar, e eu até agora achei que aquilo que eu estava fazendo
me daria o direito de ser um herdeiro dos céus. Porém, eu tenho a minha verdade, eu não abro mão dela porque eu acho que eu estou certo. Só que você estando certo, dentro da sua verdade, como Saul estava, levou o rei e levou os animais. Ele estava certo? Estava. Porque ele estava obstinado a fazer aquilo. Ele já foi determinado para fazer aquilo. Ele não deu ouvido à voz de Samuel. Ele não deu ouvido. Ele saiu para fazer e foi lá e fez do jeito que ele queria. Do jeito que ele queria, não agradava a Deus. Então, se você ainda faz as coisas do jeito que você quer, mas você sabe que ainda as coisas do jeito que você faz não dá a certeza a você de ser um herdeiro dos céus, atente-se a isto. Não adianta o sacrifício que você faz. É melhor que você obedeça a palavra de Deus. Melhor que você obedeça. Porque você obedecendo, certamente o castigo pela desobediência virá, mas você receberá o perdão de Deus. Eu espero que você tenha entendido isto. Eu espero. Porque se você até hoje está aqui e tem parado para nos ouvir, que você saia daqui não só como um amigo de Deus, mas como um filho e herdeiro do reino. Que Deus os abençoe.